Olá, meus queridos alunos, voltamos para o nosso programa mensal de atualidades, o Veras News. Pois bem, esse é o primeiro programa de 2014 e nós temos uma porrada de assuntos para tratar de temas relevantes que podem cair em prova de concurso público. Bacana? Na virada de dezembro para janeiro de 2013 e 2014, o tema mais comentado aí na imprensa foi a morte de Nelson Mandela. Demoraram tanto tempo para enterrar o cara que eu achava até que ele iria ressuscitar. Pois bem, galera, não dá para entender o Nelson Mandela sem entender o regime do apartheid, ou apartheid, como alguns preferem lá na África do Sul. O apartheid foi um regime de segregação racial oficializado pela Constituição do país. Esse apartheid durou de 1948 até 1994. E olha que curioso, era um regime de segregação racial oficializado justamente no momento ali em que estava sendo elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, caracterizando de certa forma uma contradição no período. O que aconteceu lá? Você tinha na África do Sul uma minoria branca com descendência inglesa e holandesa, oprimindo, controlando e massacrando a maioria negra da população. Características desse regime de apartheid: negros e brancos não podiam se casar, havia bairro para negro, bairro para branco, os negros eram segregados espacialmente e eram obrigados a morar em praticamente campos de concentração, bairros exclusivamente de negros, favelas, que eram chamadas de bantustões. Os negros não tinham direitos civis, não tinham direitos políticos de nenhuma natureza. E o mais importante, esse regime de segregação racial era sustentado, era patrocinado, de certa forma, apoiado por potências ocidentais, como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, França e companhia. Principalmente essas potências ocidentais de olho nas grandes riquezas minerais da África do Sul, com destaque para a exploração do diamante. Beleza? Nesse contexto de segregação surgiu Nelson Mandela, advogado, um negro que teve acesso a estudos, porque ele é de uma tribo cuja família dele é a família real. Então ele teve oportunidades. Uma vez formado, pouco a pouco começou a lutar contra o regime do apartheid. E meio que inspirado no Mahatma Gandhi, adotou a estratégia da resistência pacífica. Não, era lá, vamos pelo meio da resistência pacífica acabar com o apartheid. Mas isso mudou na década de 60. Após o massacre de jovens lá na África do Sul, ele perdeu a paciência e entrou para a luta armada junto com o Congresso Nacional Africano, que é o que hoje está no poder. Nesse contexto, ele foi preso, condenado à prisão perpétua e começou um movimento nacional e internacional pela libertação do Nelson Mandela. Com a mudança do mundo, pouco a pouco houve uma pressão internacional para que o regime do apartheid cessasse, inclusive com a África do Sul sofrendo embargos econômicos da ONU. A forte pressão internacional e o embargo econômico estabelecido pela ONU fez a economia sul-africana entrar em crise e pouco a pouco os brancos tiveram que abrir o país e em 94, a partir de um plebiscito, esse regime de segregação foi o que, galera? Abolido. Os brancos resolveram abolir esse regime de segregação e nesse mesmo contexto Nelson Mandela foi posto em liberdade. Por causa de todo esse jogo e negociações, o Mandela e o presidente Frederic de Klerk, o último presidente branco lá da África do Sul, ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Tá bom, gente. O que transforma o Nelson Mandela nesse símbolo mundial da paz? Em 94 ele foi eleito presidente. E os negros, de certa forma, queriam a vingança dos brancos, porque afinal de contas foram décadas de opressão. E ele, de forma carismática, habilidosa, diplomática, conseguiu meio que unir aquelas contradições da África do Sul e fez com que brancos e negros deixassem suas rivalidades históricas de lado para tentar construir um novo país. Não é que acabou o racismo na África do Sul e nem a desigualdade não, mas pelo menos o Nelson Mandela foi habilidosíssimo para evitar o que, galera? Que a África do Sul entrasse em uma guerra civil na tentativa dos negros agora se vingarem dos brancos. Beleza? Vá em paz o Nelson Mandela, que a gente fica por aqui. Outro assunto envolvendo a África é a crise lá no Sudão do Sul. Gente, esse Sudão do Sul
é o mais novo país da ONU, é o mais novo país do mundo. Ele foi criado em 2011 por meio da ONU. O Sudão, que era o que existia, estava há anos e anos em guerra civil, que matou milhões de pessoas e milhões de outras pessoas fugiram do país. Por que o Sudão estava em guerra civil? Vários fatores. Principal, o Sudão é de maioria muçulmana, mas tem uma grande população cristã também. Os muçulmanos no poder, um ditador que está lá há vários anos, impôs à população a Sharia. A Sharia é um código de conduta da religião muçulmana. E ele impôs, inclusive, para os cristãos. Claro que os cristãos não aceitaram e o país entrou em guerra civil, levando a milhões de mortes e milhões de refugiados. Depois de muita morte, a ONU entrou na parada, mandou tropas para lá. Os Estados Unidos mandaram tropas para lá e meio que na marra, em 2011, a ONU conseguiu lá um acordo com o presidente, com o ditador sudanês, para que fosse realizado um plebiscito. Então a população teve que escolher. A gente divide o país em dois, um muçulmano e outro cristão, ou a gente mantém a unidade do país e continua se matando. Então eles resolveram o que era? Dividir e foi criado o Sudão do Sul. Como é que ficou então? O Sudão ficou muçulmano, o Sudão do Sul cristão. Tá bom. Depois de criado o país, a ONU organizou eleições. E nessas eleições, quem venceu foi o quê? Uma chapa formada pelas duas principais etnias do país. A etnia Dinka e a etnia Nuer. Dinka e Nuer. O presidente era Salva Kiir e o vice-presidente Riek Machar. Então tá lá as duas etnias que não eram muito amigas, mas se uniram para manter a estabilidade do país. O que aconteceu? Tudo ia muito bem, mas em julho de 2013, o vice-presidente Riek Machar foi exonerado, a Constituição de lá permite, e 11 ministros foram presos pelo presidente Salva Kiir. Todos eles acusados de tentativa de golpe. O vice-presidente conseguiu fugir e começou a reunir guerrilheiros, mercenários e gente para derrubar o presidente. A partir de 15 de dezembro, o vice-presidente exonerado e a sua etnia, Nuer, partiu para cima das forças do presidente e partiu para cima da galera da etnia Dinka. Resultado, o país entrou em conflito aí que já matou milhares de pessoas. Para tentar evitar uma nova carnificina, o que a ONU fez? A ONU, que já tinha 5.000 soldados lá no Sudão do Sul, está mandando paulatinamente outros 7.500 na tentativa de evitar que esse povo se mate. Há interesses econômicos no Sudão do Sul. O Sudão do Sul tem grandes reservas de petróleo. Quem explora esse petróleo são empresas chinesas e europeias e claro que elas não têm interesse que essa guerra se prolifere, o que pode atrapalhar os negócios. Eles ainda estão se matando e vamos ver lá o que acontece. Tá bacana? Outra guerra que não tem fim é a guerra civil da Síria, que a gente já falou em todos os Veras News anteriores. De novidade, meus amores, no mês de janeiro, em Genebra, na Suíça, a ONU conseguiu reunir lá os opositores e os simpatizantes do Bashar al-Assad, do ditador. O objetivo era fazer uma negociação de paz, ou pelo menos um cessar-fogo. Por quê, gente? O inverno chegou lá, frio, fome, né, epidemias, os refugiados e a própria população da Síria está morrendo em larga escala. Então vamos pelo menos fazer um cessar-fogo para que o alimento, o remédio, a água que a ONU tem possa chegar a esses refugiados. Lê meus lábios. Os caras se reuniram em Genebra e o acordo não saiu. As negociações de paz lá para tentar resolver o problema da Síria ou para tentar fazer um cessar-fogo fracassaram e o cacete continua rolando na Síria e o povo continua o que, galera? Morrendo, beleza? Outro lugar onde a galera morreu, aí aqui no Brasil, crise no sistema penitenciário do Maranhão. Gente, desde dezembro o Maranhão está nos noticiários. O Maranhão, que sempre esteve nos noticiários por causa dos péssimos indicadores sociais, por causa do conflito pela posse da terra, por causa da corrupção e por causa da família Sarney, não é notícia boa, agora mais uma notícia ruim para acabar com o estado do Maranhão, onde meus parentes moram, lá em Timon. Um beijo para os meus parentes lá em Timon. Gente, a coisa tá feia. O Complexo Penitenciário de Pedrinhas reúne as maiores facções criminosas do estado do Maranhão, que são divididas basicamente em duas, a facção dos presos da capital e a facção dos presos do interior. Superlotação no presídio, péssimas
instalações. Falta de agentes penitenciários, porque a jumenta da Rosiana Sarney abriu lá o concurso, os caras fizeram todas as etapas e ela não chamou ninguém. Corrupção de servidores juntos. E para piorar tudo, facções criminosas dividindo a mesma cela. O que aconteceu? Uma rebelião em dezembro, e o resultado foi a decapitação de 9. Gente, as cenas são horríveis, horríveis. Eu tenho as cenas gravadas, eu não vou mostrar para você, e elas já não estão mais no YouTube. Horríveis, arrancando a cabeça da galera, criminosos, mas você não consegue vê-los como criminosos. Na hora da morte você consegue vê-los como seres humanos que foram ali violentamente assassinados. De dentro do presídio, a galera mandou o recado lá para fora do presídio. Olha, estão matando nossa galera aqui. E aí lá fora as facções também começaram a se matar. Dezenas e dezenas de ônibus queimados na cidade de São Luís, que acabou parando por 2 dias. E o ápice disso foi quando uma mulher e suas 2 filhas foram queimadas dentro do ônibus. Uma faleceu, a mãe ainda está em estado grave, a outra criancinha já está fora de risco. Para tentar conter essa onda de violência assustadora, o Ministério da Justiça interviu e mandou para lá, para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, a Força Nacional de Segurança. Um grupamento formado por policiais e bombeiros militares cedidos pelos estados para atuar em nome do governo federal. Mesmo com a presença da Força Nacional de Segurança, ainda morreu gente lá. A situação é complicadíssima. Tá bom. Que medidas o estado do Maranhão e o governo federal vêm adotando para tentar minimizar esse problema? Primeira, transferir os líderes das facções para presídios federais de segurança máxima. Segunda, fizeram lá um mutirão judiciário para identificar os presos que já cumpriram as penas e ainda estão lá, e para identificar os presos que podem ir para o regime semiaberto, a fim de tentar diminuir a superlotação. Gente, fazer mutirão judiciário para ver se o camarada já cumpriu a pena é a prova também que o sistema judiciário penal brasileiro está completamente falido. O sistema penitenciário é um reflexo do fracasso do próprio sistema judiciário penal. Beleza? Falando em morte, e continuando em morte, em janeiro, no dia 11 de janeiro, morreu Ariel Sharon. Ariel Sharon, galera, é um ex-general do exército israelense e ex-deputado e ex-primeiro-ministro. Um cara, galera, cruel, ruim, que provavelmente tem cadeira cativa do lado direito do Satanás. Ariel Sharon, o bicho é tão ruim que ele estava em coma há 6 anos. 6 anos no estado de coma e só morreu agora. Esse Ariel Sharon é amado e odiado ao mesmo tempo. Muita gente em Israel o vê como um herói, como uma pessoa fundamental que contribuiu para a formação do Estado israelense. Já palestinos e outros povos árabes o veem como um grande inimigo. Ele, que foi primeiro-ministro, sempre foi contra qualquer acordo com os palestinos. Para ele, Ariel Sharon, palestino bom é palestino morto. Palestino morto. Tá bacana? Tanto que ele sempre contribuiu para melar as negociações de paz entre judeus e palestinos. Beleza? Então, morreu esse aí e tudo mais. Mas lembre-se, o atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que foi parceiro dele em tempos de guerra, também é contra qualquer acordos de paz com os palestinos. Hoje, o povo palestino vive na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Esses 2 territórios já foram reconhecidos pela ONU como territórios do povo palestino. Só que cerca de 55% da Cisjordânia e metade da cidade de Jerusalém, que são áreas do povo palestino, ainda está na mão dos israelenses. E o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, falou que não devolve de jeito nenhum. Ao contrário, ele está construindo bairros judeus, assentamentos judeus, dentro dos territórios palestinos, dando a entender que não vai devolver esses territórios, o que agrava ainda mais a situação. Tá bacana? Outro fenômeno interessante que aconteceu aí no Brasil, no mês de dezembro e janeiro, foram os famosos, o que, galera? Rolezinhos. Ai, leque, a galera foi fazer passinhos. Cuidado. O rolezinho foi inicialmente entendido como um fenômeno criminal. Gente, pelo amor de Deus, não é assim que vai ser cobrado em prova de concurso. Então, o que são os rolezinhos? É um fenômeno sociocultural que nasceu na periferia de São Paulo e se espalhou para várias cidades. Isso é um fenômeno antigo, mas agora ele tomou uma grande dimensão. Vamos lá, então. Qual é o ponto? Ou seja, os jovens vão se encontrar para
fazer uma série de coisas. Qual é o ponto de encontro? Shopping centers, parques ou praças. Preferencialmente shopping centers, que foi o que ganhou a dimensão maior. Quem são os participantes desses rolezinhos em geral? Qual é o perfil dos participantes? São jovens, pobres, afrodescendentes, moradores de periferia e que ouvem funk. 5 elementos de discriminação. Jovem é discriminado, afrodescendente é discriminado, periferizado é discriminado, pobre é discriminado e quem escuta funk também é discriminado. Gostem ou não gostem, o funk é um fenômeno cultural e muitas das vezes é discriminado justamente por ser um fenômeno da periferia de afrodescendentes, um fenômeno de massa. Então esses jovens se encontravam nos shoppings lá, influenciados aí também pelo chamado funk ostentação, funk ostentação. Ou seja, cujas as letras mostram marcas famosas, que os jovens muitas vezes têm, outras vezes não têm, mas gostariam de ter. E muitas das vezes têm, mas são falsificadas lá na Avenida 25 de Março. Então, para ostentar suas posses, eles marcaram o encontro nas redes sociais, por meio das redes sociais, para se encontrar nos shoppings. Os shoppings não têm estrutura física e nem preparação para absorver esses movimentos em larga escala, e aí deu uma série de complexidades. Polícia no meio, tentaram atuar de forma criminal, mas lembra, é um fenômeno sociocultural. Qual é o objetivo dos jovens, galera? Como eles mesmos dizem, objetivo número 1, diversão. Ver os amigos, arranjar novos amigos e pegação. Dá umas pega nas meninas nos meninos, os meninos nas meninas e por aí vai. Tá bacana? Pegação, curtir, paquerar. Segundo objetivo, ostentar marcas famosas, originais ou não, num fenômeno típico da adolescência e típico da juventude. Tá bacana? Quais são as causas reais desses rolezinhos? Primeiro, férias escolares. Os jovens estavam de férias e ociosos. E por que estavam ociosos? Segunda causa, falta de áreas de lazer nas áreas periféricas. Terceira causa, apelo consumista da sociedade contemporânea. É querer mostrar marcas de grifes famosas no centro, na catedral do consumo, que são os shopping centers. Os shoppings, então, não preparados, reagiram muitas vezes de forma errada e truculenta, inclusive com a presença da polícia. Quais foram as medidas tomadas pelos shoppings para evitar ou para minimizar esse problema? Primeiro, triagem. Obtiveram liminares da justiça impedindo a realização dos rolezinhos e no início até fazendo triagem, selecionando o jovem que poderia entrar e não poderia entrar. Qual é o problema? Qual foi o tipo de seleção que eles fizeram? Quem tem cara de pobre não entra e aí caracteriza discriminação e tiveram que adotar outra estratégia. Segunda estratégia, simplesmente fechar os estabelecimentos nos dias que os rolezinhos estão marcados. Claro que isso não é nada interessante porque traz um gigantesco, o que, galera? Prejuízo. E uma terceira estratégia adotada pelos shoppings foi o que, galera? Exigir a presença dos responsáveis para que os jovens tenham acesso aos shopping centers. Agora que as férias escolares acabaram, a tendência natural é que esses rolezinhos diminuam, perdão, não vão acabar, mas vão, o que, galera? Diminuir. E entenda, o CESP, principalmente, quando ele cobra essa história de rolezinhos, a tendência natural é que ele tente relacionar os rolezinhos às manifestações. De certa forma, salvo o objetivo político e a faixa etária, há uma continuidade nesse processo. Outro assunto importante para nós aí, galera, foi o Fórum Econômico Mundial, realizado no final de janeiro, no final de janeiro. O Fórum Econômico Mundial é a reunião dos ricos do mundo. É sempre realizado na cidade de Davos, na Suíça, e é organizado por uma fundação suíça sem fins lucrativos. Então, banqueiros, industriais, empresários, chefes de Estado, ministros da Fazenda, os ricos do planeta, se reúnem lá para debater os rumos da economia mundial. Este ano, 2014, a presidenta Dilma participou pela primeira vez. Lembra, ela já está no 4º ano de governo e nos outros 3 ela não quis ir. Mas dessa vez ela foi, e se foi, é porque a chapa está esquentando. Qual o objetivo da Dilma no Fórum Econômico Mundial? Convencer os investidores internacionais que o Brasil ainda é um país viável para receber investimentos, apesar dos nossos indicadores econômicos não serem os mais favoráveis. O Brasil está com inflação em alta, ainda está sob controle, mas está em alta. Nós estamos com fraco crescimento econômico
e com elevação da taxa de juro. Então, nesse exato momento, esses indicadores econômicos deixam a economia brasileira relativamente instável, o que assusta os investidores internacionais. Então, o que Dilma tentou foi falar, não, gente, isso é um momento passageiro, apliquem dinheiro no Brasil. Lê meus lábios, não deu certo. Segundo o jornal Financial Times, o Brasil foi o grande perdedor do Fórum Econômico Mundial, justamente porque Dilma não conseguiu, o que, galera? Convencer os investidores. Tá bacana? Outro assunto importante aí foi, assim que acabou o Fórum Econômico Mundial, Dilma viajou para Cuba. Antes, ela deu aquela famosa paradinha lá em Lisboa, se hospedou num hotel chique, comeu num restaurante mais caro, e aí o povo fez tempestade em copo d'água. A imprensa querendo criar fato e de forma tendenciosa, lá Dilma comeu num restaurante mais caro. Porra, os caras queriam que a Dilma fosse comer num hot dog? É isso? Porra, queriam que a Dilma fosse hospedar em albergue? É a presidenta, pô, não é o Reginaldo Veras, não, um Zé Ruela qualquer. Eu me hospedo em albergue, eu como hot dog. Dilma não, lá a parada é diferente. Tirando essa historinha da viagem, da passagem por Portugal, que não deve cair em prova de concurso, a Dilma chegou a Cuba. Objetivos da viagem da Dilma a Cuba. Número 1. Inaugurar o Porto de Mariel, o maior e mais moderno porto de Cuba, que foi financiado com o dinheiro do BNDES, gerando aí também uma polêmica, que o povo falou, porra, a Dilma está investindo em Cuba e não investe nos portos, do que, galera? Brasileiros. Mas é o BNDES é banco, ninguém está dando dinheiro não, vai ter pagamento, banco não dá dinheiro para ninguém. Então inaugurar o Porto de Mariel. Segundo, agradecer ao governo e ao povo cubano pelo envio dos profissionais de saúde para trabalhar no programa Mais Médicos. Programa esse que no início, dia 5 de fevereiro, já estava no meio da polêmica, porque uma das médicas pediu asilo político no Brasil, dizendo que está sendo explorada já por causa daquela confusão de que o governo paga 10 mil, mas que a maior parte da grana fica com o governo cubano. Então uma médica cubana já pediu asilo político e fugiu aí do programa Mais Médico. O terceiro objetivo da Dilma em Cuba foi o que, galera? Participar da reunião da CELAC. CELAC é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Essa reunião não serviu para nada e importante mesmo lá é que todos os países lá da CELAC assinaram um documento criticando o embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba. Outro lugar onde a chapa está esquentando é na Ucrânia. Gente, a Ucrânia é uma ex-república da antiga União Soviética. Quando a União Soviética acabou, em 1991, a Ucrânia se afastou da Rússia, que era a república que oprimia, e se aproximou da União Europeia. Tá bacana? E a Ucrânia pediu para entrar na área de livre comércio da União Europeia. Lê meus lábios. Claro que a Rússia nunca gostou dessa aproximação da Ucrânia com a União Europeia. Em novembro de 2013, a União Europeia aceitou a entrada da Ucrânia na sua área de livre comércio. Mas o atual presidente Viktor Yanukovych rejeitou esse acordo. Rejeitou. Disse que não quer fazer parte da União Europeia. Isso fez com que o povo fosse para a rua exigir que ele revisse isso, porque o povo tem interesse em participar da União Europeia, e até exigir a sua renúncia, porque ele estava traindo a causa do povo. Para piorar ainda mais, ele assinou um acordo de aproximação com a Rússia, a antiga opressora. Então o cara é pró-Rússia e contra a União Europeia, diferentemente do povo. O povo foi para a rua, acampou, desde novembro o cacete está comendo lá na Ucrânia por causa dessa historinha aí, da não aceitação do presidente da entrada na União Europeia. O inverno chegou e o povo começou a dispersar, mas no finalzinho de janeiro, o parlamento lá, pressionado pelo presidente Viktor Yanukovych, aprovou uma lei anti-manifestações. Ou seja, é proibido se juntar mais de 4 pessoas nas praças, usar faixa, cartazes, capacete, máscaras, barraquinhas e barricadas. Ou seja, a lei anti-manifestação proíbe exatamente aquilo que os manifestantes, o que, galera? Fazem. Resultado, a galera que estava começando a se dispersar por causa do frio, voltou para as ruas e o cacete comeu de novo com a polícia. Os ucranianos estão se matando desde novembro do ano passado. A tal lei anti-manifestação já foi cassada, foi derrubada pelo próprio parlamento. Depois eles reviram, mas isso não adiantou. O povo continua na rua e exige a saída do presidente Viktor Yanukovych. Mas ele não quer largar o osso em hipótese alguma. E para fechar, no iniciozinho de fevereiro, o único do mensalão que tinha fugido, Henrique Pizzolatto, ex-diretor do Banco do Brasil e condenado a regime fechado,
foi preso. Ele tinha fugido para a Itália com um passaporte falso. Agora descobriram que ele tinha usado o passaporte do irmão dele, falecido na década de 70. Ele colocou a foto dele lá, foi do Brasil para a Argentina, da Argentina ele viajou para a Espanha, da Espanha para a Itália. A Polícia Federal Brasileira e a Federal Italiana, com a ajuda da Interpol, começaram a investigar essa parada e descobriu. O Pisolato era importantíssimo no esquema do Mensalão. Ele era o diretor de marketing do Banco do Brasil e conseguiu arrumar o esquema para desviar 77 milhões do VisaNet do Banco do Brasil para as empresas do Marcos Valério, que era o operador do Mensalão. Tá bacana? Lembrando que o Pisolato tem dupla cidadania. Ele tem cidadania italiana e brasileira. Ele está lá na Itália. Meu amigo, se ele vai vir para cá agora ou não é outra história, que provavelmente a gente vai falar em outros Veras News, porque o Brasil vai pedir a extradição, mas a Itália tem sérias chances, grandes chances, de não extraditá-lo. Por quê? Porque a Itália já está ali de orelha em pé com o Brasil, já que a Itália pediu a extradição do Cesare Battisti, que estava condenado lá na Itália por terrorismo, e o Lula e o Brasil não extraditou o cara, considerando que ele era um perseguido político e não um criminoso. Pois bem, meus amores, esse é o Veras News, o primeiro aí do ano de 2014, foi ritmo de metralhadora, mas antes vamos fazer aqui, ó, tô aqui, livro do professor Kennedy, galera, fantástico, onde ele analisa toda a legislação específica para a prova do metrô, analisada passo a passo, baratinho, R$12 na mão dele, R$13 nas livrarias, com exercício e tudo mais. O Kennedy é fantástico, aconselho esse aqui, já comprei para o meu filho que vai fazer a prova. E se você quiser curso completo de atualidades, você vai achar aqui, ó, www.estudioaulas.com.br. Outros cursos de atualidade comigo, você acha aqui, ó, www.cers, Complexo de Ensino Renato Saraiva.com.br. Você ainda acha aqui www.tempodosconcursos.com.br e você ainda acha aqui www.educaçãoavançada.com.br. O marketing foi sacanagem, hein, galera? Mas tem que fazer o jabá. Meus queridos, um grande beijo e até o próximo Veras News. Assistam, por favor, compartilhem, divulguem para os amigos. Informação é sempre bem-vinda. Felicidade a todos e até o próximo.